Deus não quer isso. Deus não quer isso. Teu coração fará as próprias exigências. Igualzinho ele fez com Zaqueu. Ninguém pediu nada para Zaqueu. Ninguém impôs nada a Zaqueu. Ele que desceu da árvore dizendo que ele queria mudar. E aí, tá bom, né? Mas espera aí, pai. Não, ninguém impôs nada. Jesus impôs alguma coisa para Zaqueu? Impôs? Não impôs. Ele que desceu da árvore já dizendo: quero restituir 4 vezes o que eu defraudei. Mas ninguém impôs isso a ele. Um desejo do coração, uma coisa que vem de dentro, uma vontade de estar em Deus. Repitam: uma vontade de estar em Deus. Está aí. Simão Pedro começa a viver essa experiência, e Jesus está disposto a viver essa aventura de um coração que vai se lapidar. Aí você vai dizer: padre, o que isso tem a ver com a nossa experiência? Você está aqui ouvindo isso. Aí você vai dizer: padre, a sua história, a sua trajetória até aqui, os passos que você desenvolveu até aqui, atenção, ponto de partida. Ponto de partida. Ah, mas foi só um encontro. Pode parecer ser mais um encontro dentre tantos que a gente já participou, mas pode ser um momento decisivo. Repitam: um momento decisivo. Teve uma senhora que chegou para mim ontem aqui, que tem sempre uma turma assim que a gente não sabe de onde veio, por que veio, né? Que veio assim meio perdido, né? Uma moça disse assim: eu podia dar até o testemunho do que o senhor disse ali. Aí eu disse: por que a senhora está me dizendo isso? Porque eu nunca imaginei experimentar o que eu experimentei hoje aqui. O momento de adoração que a gente teve aqui ontem. Você entendeu? Quando Deus começa a determinar uma nova direção ao nosso coração. Simão Pedro viveu a mesma experiência. Isso ninguém consegue conter. É obra de Deus. Imagine São Pedro, São Paulo e tantos outros grandes nomes na história da nossa igreja. Muita gente que começou a se enxergar pela ótica da fé e se viu completamente diferente. Francisco, ninguém entendia nada. Francisco era um jovenzinho de uma das famílias mais fortes da cidade de Assis. Tinha tudo para ser mais um jovenzinho das baladas, das noitadas, e de repente ele vive uma experiência de fé e faz uma releitura completa da sua história e começa a ter as atitudes mais estranhas. Ele quer estar com os pobres, ele abraça um leproso, ele se assemelha aos mais simples, ele começa a falar de um tesouro, de uma riqueza que está muito além do que esses olhos humanos conseguem ver, e ele começa a ter valores diferentes, sentimentos diferentes. Aí você fica perguntando: o que é isso? Uma releitura da vida em Deus. Repitam: uma releitura da vida em Deus. Desculpa, eu estou ficando velho e eu acho que eu estou... a garganta está meio irritadinha. Aí meu raciocínio já não está... Eu contei para vocês a história do defunto, da encomendação que eu fui fazer. Foi aqui que eu contei, que eu já não sei, meu tico e o meu teco estão aqui enfraquecidos. Ainda tomei aquele negócio que ela me deu, eu acho que o antialérgico está batendo o negócio aqui. Veja, eu estava começando o meu ministério. Não sei se eu já contei isso aqui. Se eu contei, vocês vão me perdoar, porque eu estou ficando velho. Eu estava começando o meu ministério. Começando mesmo. Eu tinha um problema, que eu tinha uns acessos de riso, que era uma coisa de doido. E eu ficava com muito medo de dar isso, principalmente nas situações muito sérias. Aí é que dava vontade de rir. Então, às vezes, na situação mais assim, fechadinha, eu ficava numa tensão danada. Eu era diácono, aliás, eu acho que... não, era padre já. Eu fui fazer uma encomendação, aí eu cheguei lá, o sepultamento, tudo direitinho. Aí eu fiz o sepultamento, tudo certo.
o defunto era bem gordinho mesmo. Aí, na hora que foram fechar a tampa do caixão, eu tinha conseguido rezar, foi tudo bonito. As pessoas, os familiares, os amigos, as pessoas bastante ali, né, inspiradas no momento para rezar. Quando eu pensei que tudo estava caminhando direitinho, que ia começar o processo, né, do cortejo até o sepultamento propriamente dito, foram fechar a tampa do caixão. Aí os dois de lá do cemitério, aqueles homens que já estão acostumados, né? Toda hora tem alguém que eles estão cavando lá para poder botar no buraco, tudo. Para eles aquilo era uma rotina. Aí um vira para o outro e diz assim: tá bravo. Aí eu olhei para a cara deles e digo: não estou acreditando que eles estão fazendo isso. E eu já ficando azul, mas segurei a onda. Aí o outro disse: aperta daí que eu aperto daqui. Aí eu falei: eu não estou acreditando nisso. Aí eles conseguiram fechar. Quando saiu com o caixão, o fundo do caixão rebentou. Aí a mão do defunto assim. Eu estava azul. Eu contando ali, eu falei: gente, eu não estou acreditando nisso. E eu não posso rir. Eu pensando comigo, eu não posso rir. Aí a mãe do defunto deu uma palavra profética. A velhinha vai e diz: eu falei a vida inteira para ele emagrecer. Tinha gente que estava chorando, que na mesma hora começou a rir. Eu fui parar no banheiro de tanto rir. Era uma coisa assim de doido. E por que eu estou dizendo isso? Para dizer para vocês que tem conselhos que a gente vai ouvir até a morte. Tem conselhos que a gente vai ouvir até a morte. E eu queria dizer isso para dizer que se tem uma coisa que São Pedro, esse, que acabara de conhecer Jesus, o tempo inteiro ele ouviu e experimentou de Jesus, era a certeza de que Jesus sabia quem ele era. Jesus não foi enganado. Jesus sabia quem era Simão Pedro, um homem cheio de fraquezas. Repitam: um homem cheio de fraquezas. Mas eu pergunto para vocês, olhem para mim, isso foi obstáculo para Jesus? Não. Foi impedimento? Não. Então não é para nós impedimento. A única coisa que Jesus espera de nós é que a gente se coloque nele. Tudo que Jesus precisava de Simão Pedro, esse homem frágil, cheio de limitações, cheio de pecados, que ele de maneira transparente desde o início disse que ele era. Tudo que Jesus esperava dele é que: fica comigo, não se afasta de mim, deixa eu te fazer meu discípulo, deixa eu te formar, deixa eu tocar na ferida onde precisa ser curado. É isso. Agora o que acontece? Nós às vezes começamos, olhem para mim, a gente começa a dar uns passos nesse processo de discipulado e até um certo ponto a gente deixa Jesus ser Jesus. Depois de um tempo, a gente toma de novo a vida de volta. Você está percebendo isso? Você está percebendo isso? Eu conheci uma moça de um coração lindo, uma pessoa que viveu uma experiência de conversão maravilhosa. Pense em uma pessoa que foi muito, mas muito trabalhada por Deus. Essa pessoa, ela viveu realmente aquela experiência de um esvaziamento para ser refeita. Começou a caminhar e você via Deus agindo, Deus agindo. O tempo inteiro era a mão de Deus ali acontecendo. Chegou um determinado momento, ela começou a adquirir
algum status na igreja. Ela começou a ser chamada para pregar em muitos lugares, a contar a história dela. E tudo que Deus tinha feito foi por água abaixo. Pouquinho tempo e de repente ela começou a cair nas armadilhas do orgulho e voltou para a vida do mundo. Vocês acreditam nisso? Fez um caminho inverso. E eu queria dizer isso do coração para vocês. Cuidado para que a gente não esqueça que o mesmo Deus que marcou o nosso início deve marcar o nosso meio e o fim da nossa história. Só Deus é Deus. É isso que Simão Pedro, olha lá, esse é um Simão que está começando, mas um Simão que precisava ir aprendendo a ter Jesus em todos os momentos da sua vida, para que ele pudesse no derradeiro momento testemunhar a fé. E como é que Pedro vai morrer? Como é que Pedro vai morrer? Marte, derramou sangue, a vida dele é anulada para que Jesus seja glorificado nele. Está aqui, olhem para mim, olhem para mim. Vamos morrer para a gente? Outro dia eu ouvi isso de um confessor, de um padre que estava me orientando. Ele disse: não tenha dificuldades, tem hora que a gente tem que trabalhar o nosso ego para aprender a viver renúncias, pequenas renúncias. Tem hora que você está doido para fazer com a tua vontade, desça por goela abaixo dos outros, é ou não é? Uma vez eu estava num encontro de pastoral e eu vi, assim, no fundo, eu pedi opinião. Olha como é que o demônio é um negócio de doido, né? Eu pedi opinião, mas na reunião, eu estava assim no meu... Eu vou pedir opinião só para eles acharem que eu estou na deles. Deixa eu perguntar. E aí todo mundo colocou a sua opinião, e no final eu estava pronto para bater o martelo e disse: mas eu não concordo com a posição de vocês, vai prevalecer a minha ideia. Só que eu pedi naquele momento para rezar. E aí teve um súbito momento, e aí Jesus disse para mim: aconteça o que acontecer, mas faça o que eles estão te mandando, o que eles estão determinando. E aí eu fiquei com aquela briga, mas eu acho que a minha lógica, o meu discernimento é muito melhor do que o deles. E aí Jesus colocou claramente no meu coração: abre mão, porque se você abrir mão da sua vontade agora, eu vou honrar você lá na frente. Então, você entende que às vezes a gente vai brigar com esse ego aqui dentro da gente. E nas pequenas renúncias, a gente se santifica. E Deus vai sendo muito mais na nossa vida. Pequenas renúncias. Assim, mas uma besteira, padre. O que é? É nada, mas é tudo. Começa nas pequenas coisas, a gente ir renunciando, para que lá na frente a gente entenda a dimensão das grandes renúncias que estão por acontecer e as grandes vitórias. Fica de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos, se você puder, e entendesse agora o que Jesus está querendo falar com a gente. Se Simão Pedro quisesse fazer valer a experiência dele de pescador, o milagre não se daria. Esse que é um dos episódios mais bonitos para falar de vocação no mistério do Evangelho, não aconteceria. Se o critério, a lógica de uma noite inteira de tentativas e frustrações fosse a coisa mais colocada como importante, Jesus não teria feito esse milagre. E com certeza
Simão Pedro não se tornaria quem ele se tornou. Você está entendendo o que Deus está querendo falar com você? Às vezes a gente vai ter que abrir mão da nossa lógica. Você está dizendo, mas Padre, Deus sabe o quanto eu estou esperando isso. Deus sabe o quanto a minha lógica. Eu tenho tentado fazer toda a minha parte. Eu tenho realizado tudo do melhor, da melhor forma possível. E dentro da minha concepção eu estou acertando. Lança as redes. E por que não dizer, se lança em Deus? A tua vontade é a minha realização, Senhor. Não é a minha vontade. Não é o meu querer. A tua vontade é a minha real experiência de realização. No recanto de minha alma, sinto a perda me ferir. Nas dores incessantes, sinto algo acontecer. Despertei para a verdade que alguém quis me dizer: o sofrimento não em vão, nele está o meu crescer. No recanto de minha alma, sinto a perda me ferir. Nas dores incessantes, sinto algo acontecer. Despertei para a verdade que alguém quis me dizer: o sofrimento não em vão, nele está o meu crescer. Deus está realizando um milagre dentro em mim, desde que me visitou com sua palavra. Dos meus olhos vão brotando doces lágrimas de amor. Descobri que sou amado e que Deus é o meu amor. Deus está realizando um milagre dentro em mim, desde que me visitou com sua palavra. Dos meus olhos vão brotando doces lágrimas de amor. Descobri que sou amado e que Deus é o meu amor. Algo Deus está mostrando, surpreende o meu ser. A palavra lapidando pouco a pouco meu querer. Sinto que serei feliz quando em Deus eu repousar. Descobri que só em Deus terei enfim um santo amar. Deus está realizando um milagre dentro em mim, desde que me visitou com sua palavra.